Se você já se perguntou o que acontece quando você mistura dois arqueiros, um herói novato, um mutante nível ômega, uma doida varrida e uma mulher que faz portais, e também tubarões bípedes, na verdade eu duvido muito que alguém tenha se perguntado isso. Mas se você se perguntou, Kelly Thompson trouxe a resposta no ano de 2018 quando nos trouxe Vingadores da Costa Oeste, os Vingadores da classe B. Mas bem, pra você que não me conhece, eu sou o Kaique Liz, você está nos Desafiadores do Conhecido, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre Vingadores da Costa Oeste, da Kelly Thompson, esse quase clássico que nos trouxe um personagem muito bom e provavelmente a formação mais estranha dos Vingadores. Então eu peço que você já deixe seu gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e bora falar um pouquinho sobre essa mistureba da Marvel Comics. Como dito anteriormente, essa história foi escrita pela brilhante Kelly Thompson, um dos principais nomes dos quadrinhos atuais, contando com vários artistas, mas em especial o Stefano Caselli e cores de Triona Farrell. Os Vingadores da Costa Oeste já são uma equipe bem tradicional da Marvel Comics, tendo sua primeira fase e sua primeira formação no ano de 1985. Faz bastante tempo. Mas não se preocupem, vocês não precisam ler nenhuma run anterior para entender isso aqui. Afinal, é um gibi de super-herói, poxa. Não precisa de tanto contexto assim. A nossa história começa com Kate Bishop, a Gavião Arqueira, tendo que enfrentar uma invasão de tubarões bípedes que está acontecendo na Costa Oeste. Ela faz um chamado para vários heróis, mas quem atende é o Clint Barton, o nosso querido Gavião Arqueiro original, sua amiga a Miss América, a América Chaves, que você já deve conhecer que apareceu no filme do Doutor Estranho, e o seu novo e recente namorado Fuse, que está sendo herói pela primeira vez naquele momento. Depois de resolver os problemas com os tubarões, Clint sugere que formem uma equipe, e é claro que isso cai nas costas da Kate. Fazendo um anúncio, ela entrevista uma galera, incluindo o Homem-Pão, mas obviamente ninguém é bom para o serviço. Até que diretamente dos meus pesadelos mais horríveis, a personagem mais insuportável da Marvel surge, a Gwenpool, que é recrutada pela sua amiga. Juntos, mas sem um centavo no bolso, surge aquele que salvaria a equipe na parte monetária, o mutante nível ômega Kent Inquirer, ou o Kid Ômega, que entra para a equipe e traz junto dele um monte de cinegrafistas. O Kid Ômega vai financiar os Vingadores da Costa Oeste, mas também tem uma galera junto dele que está gravando tudo para fazer um filme, um documentário, sei lá, nem os caras sabem direito o que eles estão fazendo. A propósito, tá aí uma dupla de personagens que se eu pudesse, eu sairia facilmente na porrada. Por conta dessas gravações terão vários momentos parecendo aquelas séries modernas de humor ou sei lá, drama total, sabe? O que além de criar cenas muito engraçadas, dá um charme a mais para o gibi. A propósito, eu acho que esse é um bom momento para falar dos poderes dos membros. Kate e Clint não têm poderes, mas são extremamente habilidosos com arco e flecha e são fisicamente muito bem capacitados. O namorado da Kate, o Johnny Watts, também conhecido como Fuse, tem a capacidade de alterar seu corpo para mimetizar qualquer material que ele entre em contato. A América Chaves tem voo, invulnerabilidade, super força e pode abrir portais dimensionais para qualquer lugar. A Gwenpool sabe que ela é uma personagem de quadrinhos, então ela simplesmente pode alterar toda a existência, já que é só um gibizinho para ela. A propósito, por isso ela sabe de tudo sobre todos os heróis, afinal ela lê os quadrinhos, diferente de certas pessoas. E por último e menos importante, o Kent Inquirer, o Kid Ômega. Ele é um telepata normal e genérico da Marvel, igual todos que o Ciclope já passou o rodo, e a única diferença é que ele é um mutante nível ômega. E depois de beijo na boca, briga entre os personagens mais insuportáveis que a Marvel já criou e um começo de uma reforma, nossos heróis saem na sua primeira missão. Lá eles encontram uma antiga heroína dos Vingadores da Costa Oeste de outra formação, que é a Tigresa, que está gigante e está destruindo tudo. Então eles são surpreendidos por um cara maluco, muito esquisito, chamado Brodok, que do nada beija a Kate e diz que vai resolver o problema. A propósito, isso foi pai. Brodok faz com que a Tigresa vá embora, e depois do consenso de que isso era tudo culpa do MODOK, aquele vilão cabeçudo, nossos Vingadores da série B convidam um robô para ir no QG deles, a fim de roubar algumas informações. Kid Ômega, Gwenpool, Fuse e América Chaves ficam no QG junto do doido varrido do Brodok, enquanto Kate e Clint vão atrás das informações que podem ser encontradas no laboratório oculto do Brodok. E lá dentro acontece tudo o que vocês podem imaginar, desde discussão de qual filme eles vão ver, até os dois piores seres humanos se beijando. E o pior, eles se beijam muito, tipo muito mesmo. Os arqueiros então conseguem um dossiê provando a ligação do Brodok com a situação que estava acontecendo. Mas o nosso inimigo cabeçudo descobre isso e chama a sua legião de mulheres gigantes mutadas
para destruir a costa oeste. Depois do início da invasão do Brodok, começa uma porradaria generalizada, onde acontece de tudo, desde o Kid Omega apaixonado, a Gwenpool descobrindo que sofreu um reboot e agora não consegue mais destruir a quarta parede, a Tigresa voltando ao controle do próprio corpo e a Kate virando um fodendo pombo por conta do Brodok. A propósito, no meio da bagunça, a gente também descobre que o Fuse e os piercings que ele usa são feitos de Vibranium, um minério que vem de Wakanda, que a gente já conhece, né? Um dos minérios mais resistentes e poderosos da Marvel Comics. Depois de derrotarem Brodok, virarem amigos de uma mulher dragão e a América Chaves começar a ficar com a irmã do Fuse, que também é a outra melhor amiga da Kate, nossa determinada líder Gavinha Arqueira recebe uma ligação do Capitão América, provavelmente por conta dela ter criado uma nova encarnação da equipe, ou talvez porque ela foi num talk show divulgar ela. E com isso, diversos vilões começam a espreitar, pois agora eles têm um novo inimigo. Na quinta edição, nossos heróis são convocados para uma nova missão, e acaba que é só uma armadilha da Madame Máscara, vilã que já tem uma longa história com a Kate Bishop. A propósito, a Ramone, irmã do Fuse, estava num encontro com a América, e ao atender o chamado da equipe, a América acaba levando ela junto. Então nossos heróis são separados, Gwenpool tem uma DR com o Kid Omega, Ramone e Johnny discutem, todo mundo é separado, os poderes da rapaziada não funcionam e está tudo um completo caos. Pra piorar tudo, após uma explosão, Kate encontra sua mãe, que virou uma zagueira do Vasco desde que nossa heroína tinha 14 anos. Depois nos é revelado os vilões que os nossos heróis estão enfrentando, que são Modok, Satana, Wingia, fora a já mencionada Madame Máscara. Enquanto os demais membros da equipe ficam presos em jaulas prestes a serem devorados por tubarões terrestres, Kate foge com sua mãe. Na fuga, ela derrota uma vilã e descobre que ela estava usando tampões de ouvido. Determinada a resgatar sua equipe, Kate retorna para o circo, abandonando sua mãe mais uma vez e, obviamente, colocando um rastreador nela antes, afinal, a Kate não é besta. O restante da equipe se vira muito bem com a situação, como o Kid Omega, por exemplo, que usa uma explosão psíquica e espanta tudo, e o Fuse que vira água. Ele simplesmente se transforma em água, igual os Super Gêmeos. Em seu retorno, a Kate acaba sendo nocauteada e quando acorda, ela descobre que o responsável foi o Norvar, que nada mais é que um Marvel Boy, que é um ex-namorado dela e também é um super-herói. Então eles se retornam, salvam a rapaziada, rola mais murro na boca e porradaria franca. Então, Gwenpool surge como o melhor personagem da Marvel Comics, o Jeff, o tubarão terrestre. A Gwenpool simplesmente adota um dos tubarões terrestres que aparece na primeira edição, mas esse é um filhote pequenininho e dócil e muito fofo. E nesse capítulo também nos é revelado que a mãe de Kate Bishop tem uma ligação direta com a vilã Madame Máscara, mas a gente ainda não sabe o que é. Ao chegarem no QG, o Marvel Boy diz pra eles que um grande mal está vindo, e esse mal envolve os Skrulls. Mas tá todo mundo cansado, então isso é história pra outro dia. Após um momento na praia, Marvel Boy conta pra eles sobre a seita doida dos Skrulls, que está de alguma forma ligado a Madame Máscara. Kate então separa a equipe, com Gwenpool e Kid Omega investigando a casa da Madame Máscara e os demais invadindo o culto. A propósito, detalhe pro Clint, que foi disfarçado de Magnum porque o Clint em si não era famoso o suficiente para ir como convidado celebridade. Na mansão, Kid Omega e Gwenpool encontram a mãe de Kate, que diz para eles confiarem nela pois Kate está em sérios perigos. Voltando pro resto da equipe, a gente simplesmente descobre que não é um culto de Skrulls, e sim um culto de vampiros. Kid, Gwen e Jeff se unem à mãe de Kate para salvar o pessoal que foi preso, e a irmã de Fuse revela um flashback tirado simplesmente do nada e que revela a origem dela e do Fuse. Basicamente, a mãe deles era uma exilada de Wakanda e ao tocar em Vibranium, ela sofre uma transformação. E agora, a nossa equipe está preparada para socar a fuça de vampiros. E no meio de toda essa bagunça, quando nossos heróis vão resgatar a América que estava presa pelos vampiros, a mãe da Kate simplesmente dá uma dentada nela. Então a mãe da Kate nos revela que na verdade ela é uma meia vampira, e essa dentada que ela deu na América Chaves nada mais era do que para revelar que a América não é escolhida dessa tal profecia dos vampiros. E a mãe da Kate também aproveita para avisar que o pai da Kate também está envolvido com a Madame Máscara de alguma forma e está planejando o assassinato da heroína. Nossa heroína então abandona sua mãe e vai rumo à ação junto de seus amigos. E após vencer o culto de vampiros, a América envia todos eles para o planeta, para a Terra dos Camarões. E a propósito, o Jeff adorou aquele lugar. Então, após toda essa bagunça, nossos heróis finalmente voltam para o seu quartel-general, que está finalmente, depois de todas essas edições, finalmente está concluído, onde eles fazem pela última vez uma entrevista com os cameramans. O Gavião Arqueiro diz que está muito orgulhoso da equipe e de tudo que eles conquistaram juntos. Gwenpool e Kid Omega dizem que vão tentar serem mais gentis um com o outro. E... Oi, Jeff!
O Fuse diz que não sente ciúmes do Marvel Boy, pois não existe nada entre ele e a Kate mais. No entanto, ele admite que o Marvel Boy é um gato. Em contrapartida, o Marvel Boy diz que respeita o relacionamento do Fuse com a Gavião, mas que, né, ele também admite que o Fuse é um gatinho. E pois é, rapaziada, sabem o que isso significa, né? Ramona e a América dão um belíssimo beijão, enquanto a América se recusa a tratar os cameramans bem, nem no último capítulo. Na vez da nossa querida líder Kate Bishop, a Gavião Arqueira, os entrevistadores a questionam sobre o triângulo amoroso, e Kate descobre que simplesmente ela nunca namorou um hétero sequer, fato confirmado por toda a equipe logo em seguida. E então vemos um último vislumbre da nossa equipe, a completamente bizarra família de Kate Bishop. Nossa heroína lê uma carta e descobre que simplesmente o gibi foi cancelado por conta de um tal forno holandês. E esses foram Os Vingadores da Costa Oeste, que é um gibi surpreendentemente bom. Eu vou ser sincero que eu tardei bastante para ler esse título da Marvel, mas atualmente, depois de ler, depois de toda essa experiência, toda essa maluquice, toda essa diversão que esse quadrinho me proporcionou, eu me arrependo bastante de ter tardado de visitar essa obra. Os personagens do quadrinho são muito legais, até mesmo os que eu odeio, que é a Gwenpool e o Kid Omega, simplesmente estão toleráveis, estão até legais nessas histórias. Na verdade, eu gostei bastante deles aqui. A história é muito doida, mas ela é cheia de conceitos divertidos e um caminho muito divertido junto com as interações dos personagens e todo o desenvolvimento. Então, acaba que você, no mínimo, uma risada vai dar com aquelas brincadeiras, com as idiotices que os personagens passam, sabe? A Kate e o Clint são personagens que, de longa data, já surpreendem bastante na Marvel. Quem lê bastante Marvel sabe que são personagens incríveis. Mas eu queria dar um destaque porque a Kelly Thompson conseguiu transformar a Gwenpool e o Kid Omega em personagens tão legais que eu estou quase cogitando em ler mais títulos desses personagens. Passou, na verdade, eu não quero mais, não esquece. Outros personagens que valem destaque também é a Ramona e a América Chaves, que são um casalzão muito fofo, muito legais, muito lindas. E eu também queria elogiar o Fuse, que é um personagem original dessa fase. E ele é o meu segundo personagem favorito, tirando os Gaviões, porque eu conto os Gaviões como uma pessoa só, eles têm o mesmo nome. Então ele é meu personagem favorito depois deles. Que ele é novo e ainda assim ele funciona muito bem, tem um design legal, ele tem diálogos legais. E esse jeito meio bobinho dele, meio tô aprendendo as coisas ainda, é muito divertido de acompanhar, é um personagem muito legal. A arte do gibi ela é toda excelente, mesmo quando muda o artista, ela é constantemente boa, ela funciona muito bem para transmitir toda a diversão que a história tem, sabe? Ela conversa bastante, não é aquele negócio que você tem um traço muito sério para um gibi de diversão, de piadinha, etc. Ou um traço muito bobinho para um gibi sério. Não, ele conversa completamente com o estilo da narrativa. Fora que esse quadrinho também nos trouxe o Jeff, então ele é o último gibi bom da Marvel nos últimos 30 anos. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal. Fazemos sempre vídeos de quadrinhos. Se você quiser deixar uma sugestão do que você quer que a gente fale aqui no canal, deixa aí nos comentários. Eu ficaria muito grato de saber tanto a opinião de vocês, quanto quais quadrinhos vocês recomendam, o que vocês querem que a gente fale aqui no canal. Temos vídeos longos, temos shorts, temos podcasts. Então, vou contar um pouquinho com a presença de vocês aqui embaixo. Eu sou o Kaique Liz, um abraço e tchau!